O senhor acha que hoje o cristianismo, a política, elas se misturam? Nós temos um advento de muitos homens, pastores, tudo, entrando na política, né? Eu acho que hoje está mais normal do que antes, né? Mas assim, hoje você vê vários, em Bauru mesmo, vários candidatos se elegeram também, pastores, tudo. O senhor tem uma visão sobre isso? Eu sei que é polêmico, né? Mas eu não quero causar polêmica, não. Eu sei que o senhor é um homem inteligente e tudo, mas é bom a gente... para aprender, né? Estou aqui como aprendiz. Veja só. Como que eu vou responder isso para você? De uma forma que fique interessante. Qual que é a proposta para a igreja deste tempo? Por exemplo, nós não somos chamados para sermos monásticos. Nós não estamos num prédio em cima de um monte vestindo alaranjado, com a cabeça raspada. O chamado para a igreja nesse tempo não é que a gente seja ministros monásticos, a gente esteja apartado de tudo, segregado de tudo e esteja agora vivendo uma vida de santidade por segregação. Sim. Não é esse. Nós somos um organismo plantado no centro da sociedade, dentro das cidades, nos bairros, tratando das famílias, tratando dos jovens, tratando dos casamentos, de portas abertas, trabalhando em rede social, convidando as pessoas para virem, não cobramos ingresso. Então a gente se torna um organismo social. Nós trabalhamos no social, nós trabalhamos no casamento, nós trabalhamos, auxiliamos na educação dos filhos, nós trabalhamos pelos jovens, nós trabalhamos por uma melhor sociedade, por uma melhor formação sociocultural, ética. Então, à medida em que nós estamos inseridos na sociedade, de portas abertas, convidando essas pessoas para frequentar a igreja, nós não podemos estar alheios ao que acontece na sociedade. Então, a política está presente nesse ambiente em que a igreja está inserida. Agora, o pastor precisa se tornar um político? Não necessariamente. Mas ele precisa se tornar politizado. Entende a diferença ou não? Do que significa ser político e do que significa ser politizado? O que é ser politizado? Eu preciso aprender a falar sobre, discernir sobre, compreender os processos. Então eu vejo hoje muito uma discussão desnecessária sobre ideologias. Bem polarizado. Qual que é a sua ideologia? Ideologia de esquerda, ideologia de direita? Não é essa a questão. Porque nós temos que muitas vezes discernir o discurso. Porque embora nós cristãos nós tenhamos um viés ideológico de direita, muitas vezes o discurso presente nesta direita não é um discurso cristão. Ele está presente dentro da direita, mas o discurso se contrapõe aos nossos princípios. Então você pega alguns candidatos que estavam aí nas últimas eleições defendendo a bandeira ideológica da direita, mas com um discurso que em nada corroborava com os nossos princípios. Então nós precisamos saber fazer essa diferenciação da ideologia para o discurso. Você consegue entender o que eu estou dizendo ou não? Sim. Então isso é muito importante, que a gente aprenda a fazer isso. Nós vemos, por exemplo, pessoas que foram levantadas por Deus com um papel político extraordinário. Daniel. Sim. José. Então nós precisamos aprender a discernir, a trabalhar com essas realidades. Porque nós não podemos esquecer que o clamor feito pelo povo, lá atrás em Samuel, ainda ecoa, viu? Nós queremos um rei conforme o tem as nações.
Nós não queremos esse Deus invisível, que a gente não vê, que não pega na espada, que não põe o escudo, que não senta num cavalo, que não vem aqui e arranca sangue dos nossos inimigos. Nós queremos um rei conforme tem as nações, um homem de carne e osso. Comprovante de residência. Hã? Comprovante de residência. Com comprovante de residência. CEP. Porque quando a gente fala de um Deus invisível, as pessoas zombam de nós. Sim. Então nós queremos um rei conforme tem as nações. E esse clamor ainda ecoa hoje. Por quê? Porque todas as vezes que nós colocamos alguém, um representante para a igreja, que substitua o governo soberano de Deus, e não estou dizendo com isso que a igreja, por ter Deus soberano governando, não precisa estar inserida nos aspectos políticos da sociedade. Porém, a gente não pode ter esse clamor, nós queremos um rei conforme os tem as nações. Por quê? Porque senão a gente começa a colocar representantes para a igreja, substituindo os nossos próprios princípios. Eu vi a igreja nessas últimas eleições abrindo mão de princípios bíblicos, em detrimento de princípios políticos. Isso está errado. Sim. É querer um rei conforme tem as nações. Então, nós precisamos de pessoas lá, mas pessoas que defendam as nossas causas. Tem uma questão muito importante, isso aqui é tremendo. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu de Ribeirão Preto, chamado Rogério. Se ele estiver nos assistindo, eu mando um abraço para ele, cunhado do líder de louvor da nossa igreja, Tico. Nós estávamos num churrasco em casa, e ele falou que teve uma reunião da ONU. Rodrigo, olha, isso aqui é tremendo, cara. Em que vem um representante, um cientista político, e reuniu as maiores nações da Terra e disse o seguinte: você sabe por que as pautas cristãs entre vocês não avançam? Por exemplo, descriminalização da maconha, aborto, maioridade penal, essas pautas que têm o viés cristão. Estou dizendo que sejam todas que eu disse aqui, mas essas que estão aí em voga na mídia. Porque ao invés de transformar estas pautas em pautas cristãs, vocês transformam estas pautas em pautas evangélicas. Então, quando chega uma discussão no Congresso, nós temos lá a bancada evangélica. E a bancada evangélica, ela não está disposta a ser uma bancada cristã. Então, você tem ali dentro da igreja, dentro do Congresso, católicos, pessoas simpatizantes da fé cristã, que poderiam ser agregadas para um melhor debate político dessas verdades, segundo o cientista está dizendo. Mas o que é que nós fazemos? Nós transformamos o debate cristão num debate evangélico. E aí, quem não é do arraial, quem não é do nicho, se arrepia. Não, se é um debate de vocês, aí do arraial de vocês, eu não quero entrar, ainda que seja uma pauta comum. Então esse é o nosso erro. É transformar assuntos que são de uma relevância muito maior a um reducionismo evangélico. Não estou dizendo com tudo que o evangélico seja reducionismo, mas a discussão se transformar a um evangelicalismo Sim. Então você vê, por exemplo, quando tem lá, na Avenida Paulista, um protesto político, e você tem um pastor lá em cima falando, a igreja evangélica se sente representada. Mas o católico está odiando. Quem não é evangélico está olhando aquilo lá com profunda aversão. É a mesma coisa se você, evangélico, estivesse assistindo e visse um padre lá em cima. Concorda ou não? Sim. Um representante de matriz africana. E a nossa discussão aqui não é sobre racismo religioso. Sim. É sobre o quê? Transformar uma pauta cristã num debate evangélico. Então, por isso que, às vezes, essa discussão, que deveria ser mais ampla, mais macro, se torna micro. Porque esse é um problema da igreja evangélica brasileira. Ela pega tudo que é para ser macro, veste ela com um papel religioso e torna micro. Entendi. Você entende o que eu estou dizendo? Então, eu entendo, eu consigo participar do debate político sem ser político, sendo politizado. Sim.
E precisamos tomar cuidado quando o discurso da nossa ideologia não fere os nossos princípios. Então, não é tudo que a direita diz que eu preciso acatar. Existem coisas que a direita diz que ferem os meus princípios. Nem isso vai me fazer mudar de lado. Não, não vai. Mas isso vai me fazer se tornar o quê? Um crítico desse discurso. Sim. De gente que mente, de gente que engana, de gente que faz manipulação para poder alcançar os objetivos que tem, ainda que seja para colocar a direita no poder. Está errado. Nós não podemos. Por quê? Porque senão nós nos tornamos o povo dizendo nós queremos um rei conforme as nações e nós abrimos mão de Deus para poder ter esse rei. Não. O Senhor é soberano sobre todas as coisas.